Olá pessoal, professor Fabiano agora trazendo as dicas para as respostas das perguntas do trabalho e da prova de Geografia da etapa 2. Na etapa 1 nós falamos das questões de localização geográfica. Agora na etapa 2 nós vamos abordar as questões populacionais, conceitos populacionais relevantes no estudo da geografia. Por exemplo, população absoluta. Quando se fala em população absoluta, sempre se refere à população total de um lugar. Tá? No mundo hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes e a tendência é crescer ainda mais com o passar dos anos. Tá? Este crescimento se deve ao aumento da expectativa de vida, devido às melhorias da medicina e da qualidade de vida. Esse aumento da expectativa de vida, principalmente na Europa, tá? E ainda elevadas taxas de natalidade na América e principalmente na África. Então, assim, ó, na Europa, nos países, quanto mais rico, quanto mais desenvolvido um país, menor está sendo a taxa de natalidade, menos crianças nascem, tá? Mas, em compensação, se vive mais, tem uma alta expectativa de vida. Então, o que eu quero dizer para vocês, a população absoluta hoje de 7 bilhões, ela vai crescer, continuar crescendo no mundo. Vai perguntar lá para vocês, por que isso? Nos países mais desenvolvidos, porque a expectativa de vida aumenta, então as pessoas vivem mais, tá? E nos países mais pobres, nos continentes mais pobres, há uma taxa de natalidade maior, ainda nascem muitas crianças. Então, por esses dois motivos, ainda vai haver um crescimento por um longo tempo da população absoluta do mundo. Nunca esquecendo que população absoluta é a população total de um local, tá? E a população relativa, ou densidade demográfica, vocês vão ver esses termos lá, é a população por quilômetro quadrado. Se calcula a área territorial e se divide pelo número de habitantes. Então, população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E população absoluta é a população total de um local. Tá? Estudando as características da população a nível mundial, no continente africano, por exemplo, o crescimento populacional é elevado, devido a uma grande taxa de natalidade. As pessoas não vivem tanto como na Europa, mas nascem muitas crianças. Então, há uma elevada taxa de natalidade no continente africano. Só não é maior ainda devido à elevada taxa de mortalidade. Na África, por exemplo, que é um continente muito subdesenvolvido, nascem muitas crianças, então alta taxa de natalidade, mas também tem uma taxa de mortalidade muito elevada ainda, principalmente taxa de mortalidade infantil. Então isso equilibra aí o crescimento natural, o crescimento vegetativo, que a gente chama. Tá? Quanto maior o desenvolvimento desse país, maior a expectativa de vida, mais tempo se vive nesse continente, nesses países, né? E também esse crescimento populacional, ele intensifica problemas ambientais. Quanto mais pessoas no mundo, mais problemas de poluição, de saneamento, de moradia nós teremos, né? Então, o crescimento populacional ele tem que ser planejado, ele tem que ser cuidado, ele não pode ser extremamente alto, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? E ele, quando é desorganizado, ele traz problemas sérios na economia, no meio ambiente e nas relações sociais. Lembrando que falamos de crescimento natural ou vegetativo, tá? De um local. Quando a gente fala de crescimento natural ou vegetativo, tá? Essa expressão ela é a diferença entre a taxa de nascimentos e morte de um local no ano. Geralmente ela é positiva, tá? Geralmente nascem mais pessoas do que morrem no ano. Então há um crescimento natural ou vegetativo. Cuide essa expressão. Crescimento natural é a diferença entre pessoas que nascem no ano e pessoas que morrem no ano no local. Isso é um termo usado para definir, então, o crescimento natural vegetativo. Nascem mais pessoas do que morrem. Ao contrário, vou dar um exemplo agora, o que pode acontecer? Na Ucrânia esse ano, pode ser que seja negativo o crescimento natural, porque vão morrer muitas pessoas por causa da guerra e também vão nascer menos pessoas, né? Porque as pessoas vão viver em guerra, têm medo, ninguém vai fazer um filho no meio da guerra. Então pode ser que na Ucrânia esse ano, por exemplo, temos um crescimento natural negativo, porque vão morrer mais pessoas do que nascerem, certo? Nos países subdesenvolvidos como o Brasil, o crescimento natural ocorre naturalmente, sempre com crescimento, tá? Pois os nascimentos superam as mortes. O Brasil ainda é um país subdesenvolvido onde há um crescimento pela diferença da taxa de natalidade e mortalidade. Nascem muito mais pessoas do que morrem, né? Mesmo em 2021, quando foi o ápice da pandemia do Covid, o Brasil apresentou um crescimento natural positivo. Nasceram mais crianças do que morreram, tá? Então essas são as dicas aí da primeira parte da etapa 2 de Geografia.